Amém. Seja bem-vindo nessa noite. Que a graça e a paz do Senhor Jesus estejam sobre a sua vida, sobre o seu coração. Que essa seja uma noite de resposta, uma noite de alegria, uma noite da presença de Deus, uma noite de verdades serem descortinadas na sua vida e de você conseguir galgar novas etapas e novos patamares para a glória do nome do Senhor Jesus. Essa semana de Follow Camp, então, assim, sexta, sábado e domingo, nós vamos estar partindo para Embaú. Se você é jovem, não vai, não dá para entender. Se você é velho, não vai porque não quer. Vamos estar juntos lá. O tema desse ano é Deus tem um plano. Deus tem um plano para a sua vida, para a sua casa, para a sua família, para o seu ministério. Vão ser dias extraordinários na presença do Senhor. Com isso eu quero dizer que no próximo domingo, no próximo domingo não vai ter culto da manhã às 10 horas, né? Nós vamos estar lá em Embaú, e então domingo que vem os cultos da noite, 6h30 na 44, de 6h30 aqui na 17, 18 horas lá em Santa Bárbara. Fique atento a esse detalhe para que você possa estar antenado na agenda do próximo fim de semana, amém? Que bom que você veio hoje. Vire para quem está ao seu lado, diga mais uma vez, seja bem-vindo. Aperta a mão desse abençoado, diga, seja muito bem-vindo aqui. Essa aqui é a casa de Deus, é casa de restauração. Alegria tê-lo aqui conosco nessa noite. Eu quero deixar aqui uma mensagem especial. Hoje é dia 8, é dia das mulheres. Para minha mulher e para todas as mulheres, Betel, Provérbios 31, né? Mulher virtuosa, quem achará? Ela vale mais, muito mais, do que muitas pedras preciosas. Deus abençoe, irmã, a sua vida, te dê graça, você que é mãe, você que é filha, você que é avó, que Deus dê graça sobre você, na administração, na condução da vida, na família, no seu trabalho, na sua empresa. Que Deus te abençoe grandemente, ricamente. Nós nos alegramos com a vida de cada uma das irmãs e desejamos o melhor de Deus para cada uma de vocês. Irmãos, vamos ficar em pé e vamos dar uma salva de palmas, um grande aplauso a cada uma das nossas irmãs essa noite. Muito obrigado, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus te abençoe, Deus abençoe sua vida, glória a Deus. Amém. Se você está próximo a uma mulher, cumprimente-a em nome da igreja, em nome do Senhor Jesus, dê-lhes os parabéns, desejo o melhor de Deus na vida delas, em nome do Senhor Jesus, aleluia, glória a Deus, coisa linda. Agora olha para cá, vamos trabalhar na palavra. Léo já me atrasou um bocado hoje, mas hoje nós vamos trazer uma palavra de Deus para a sua vida, em nome do Senhor Jesus, aleluia. Se você não está antenado naquilo que nós temos falado nas últimas 2 semanas, e hoje nós vamos continuar, eu tenho ministrado a respeito do ladrão de sementes, e eu quero lhe dizer, tome cuidado, tem alguém roubando a sua bênção, tem alguém roubando a sua semente. Deus, quando resolve nos abençoar, Ele não necessariamente coloca para nós aquilo que a gente está precisando. Ele coloca uma semente, e essa semente ela vai crescer, ela vai multiplicar, até que você receba aquilo que Deus já preparou para você. E sabe, dentro do processo da semente, do plantar, do crescer a planta, do aparecer a espiga e do dar fruto, dentro desse período o diabo sempre vai procurar roubar a semente antes mesmo dela ser plantada. Se ela foi plantada, ele não pôde tirar antes, ele vai tentar matar essa semente antes que ela nasça. Se nascer, ele vai tentar novamente destruí-la. E mesmo que nasça e chegue a crescer, ele vai tentar sufocar ela. Essa é a palavra de Jesus em Mateus capítulo 13, em Lucas capítulo 8 e em Marcos capítulo 4. Ele está roubando. Sabe, Jesus diz lá no Evangelho de João, no capítulo 10, o ladrão vem para matar a sua semente, diga, ele vem roubar a sua bênção, diga destruir a sua esperança, para que você não tenha um futuro, não consiga prosperar, não consiga crescer, não consiga desfrutar da vida de Deus na sua vida. Hoje eu quero dar sequência a isso. Se você não tem acompanhado,
ou se acompanhou e já não se lembra, vai lá no meu canal do YouTube, Fernando Souza, ou Fernando Betel 12, você vai encontrar as outras duas ministrações, e dê essa sequência. Permita que essa palavra entre no seu coração, permita que ela entre como revelação, não apenas como conhecimento, mas como revelação de Deus, para que a sua vida possa mudar, para que as sementes que foram plantadas possam brotar, e para que você possa desfrutar dos frutos de Deus na sua vida. Então hoje nós vamos declarar o tema, repete comigo, restaurador de sementes. Deixa eu dizer, líder, você que é pastor, você que é chefe de família, você que é empresário, você que é homem de Deus, mulher de Deus, muitas das consequências do roubo das sementes é que elas fazem com que nós nos sintamos e vivamos um período na vida de muita tristeza, de frustração, de angústia. Mas eu quero dizer para você hoje, em nome de Jesus, Jesus, ele é o restaurador das sementes, e ele veio aqui nessa noite, ele mandou que eu viesse aqui, e ele tem uma palavra para você de restauração. Agora deixe isso entrar no seu coração, porque a única coisa que pode impedir um crente de ser restaurado na sua bênção e na sua semente, é a própria resistência desse crente, porque está tudo pago, está tudo feito, já está tudo colocado diante de você. Não resista, permita que essa semente cresça e brote. E hoje, diga comigo, hoje Deus vai estar restaurando semente na sua vida. Quem crê nisso, diga amém. Sabe, muitas sementes elas têm se perdido ao longo dos anos, na vida de crentes fiéis. Eu não estou falando aqui de falso crente, nem crente meia boca, eu estou falando de você, da sua história, você que é crente, que é fiel ao Senhor. Mas o nosso Deus é um Deus de restituição, Ele restitui, Ele é um Deus de renovo, Ele é um Deus de recomeço, Ele é um Deus de novas oportunidades. E hoje eu vou colocar diante de você uma bandeja completa, um cardápio completo de oportunidades, de restituição, de renovo, de recomeço e de oportunidades novas, mesmo que, ainda que você se sinta fraco, ainda que você se sinta desmotivado, ainda que você se sinta cansado, eu quero lhe dizer que em Jesus, diga comigo, em Jesus, diga de novo o nome dele, em Jesus, encontraremos força, alívio e descanso. Sabe, eu quero dizer algo para você, isso que você está vivendo hoje não é o fim da sua história. Me ajuda em nome de Jesus, vire para a pessoa que está ao seu lado e diga para ela, esse não é o fim da sua história. Você não vai viver desanimado, desmotivado, cansado, enfraquecido. Deus está renovando as suas forças nessa noite. Quantos creem nisso, digam amém. Irmão, Jesus é o restaurador de sementes, dá um glória aí. Eu quero mostrar para vocês Isaías capítulo 42, versículo 3. Isaías 42, versículo 3 fala a respeito, é a profecia a respeito da vinda de Jesus. Diz assim, não quebrará o caniço rachado e não apagará o pavio fumegante. Com fidelidade fará a justiça. Sabe, essa é a missão, essa é a obra de Cristo. Ele não veio para esmagar aquilo que já está quebrado. Mesmo que na sua vida você se sinta uma cana quebrada, um caniço quebrado, Ele tem o poder do milagre de restaurar caniços quebrados. Ele não veio aqui apagar essa chama que você não consegue mais perceber, porque hoje você está tomado por situações e circunstâncias que estão deixando você cada vez mais apagado, mais apagado, mais apagado, mas hoje Ele quer reacender. Ele é um restaurador, Ele quer trazer de volta a sua memória, o seu coração, aquele sonho que havia se perdido. Ele quer trazer de volta aquela promessa que você achava que nunca ia se cumprir. Esse é o tempo da restauração das sementes. Essa promessa maravilhosa do profeta Isaías, ela se cumpriu na sua completude, na vida de Jesus. O próprio Jesus menciona esse texto em referência a si mesmo e ao seu ministério. No livro de Mateus, no capítulo 12, versículo 20, Jesus diz assim, não quebrará o caniço rachado. Ele repete, ele está falando dele, não apagará o pavio fumegante, até que leve a vitória, a justiça. Diga assim, o meu futuro é de vitória. O seu futuro é de vitória. O que a Bíblia diz a seu respeito não é simplesmente que você é um vencedor. Você já começou a sua jornada, irmão, na vitória, e o seu futuro é de ser um mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você é mais que vencedor. O seu estado momentâneo, a sua situação passageira não pode determinar o seu futuro, nem o fim da sua história. Sim, você é mais do que vencedor. E como é que Jesus faz isso? Diga, pela justiça. Ele vai fazer justiça, Ele vai cobrar de mim todos os pecados que eu cometi. Mas não é disso que Jesus está falando. Ele disse que não veio esmagar a cana, Ele não veio apontar erro,
ele veio restaurar, ele não veio cuspir no dedo e fazer nojento isso, né? Nojento isso, e apagar aquela chama que está fumegando na sua. Não, a justiça é a justiça dele. Que justiça é essa? É aquele que ele já levou na cruz o seu pecado, o seu erro, o seu problema, e agora ele coloca a justiça dele sobre nós. Essa é a justiça da fé. Deus não precisa de você para te abençoar, ele já fez tudo o que era necessário fazer. A única coisa que você precisa para receber a bênção é receber. Receba. 2 ou 3, receba. Receba. Em seu nome, diz o versículo 21, as nações porão a sua esperança. Porque não existe esperança na nossa conduta, mas em Jesus há sempre esperança. Sabe, ele não veio esmagar a cana, nem apagar a última chama do seu pavio. Esse texto, ele diz que ele não vai ficar gritando, nem vai ficar discutindo pelas ruas. Não. O ministério de Jesus é pelo Espírito Santo. Não é um ministério de convencimento no grito, no esforço, mas é um ministério de convencimento que de dentro para fora o Espírito vai produzindo a obra de restauração na sua vida. Se você não resiste, ele vai fazendo de dentro para fora. Se você resiste, nunca se esqueça que Deus mostrou para nós em Jeremias 18, que existe a casa do oleiro. Então antes que ele te leve para a casa do oleiro, porque na casa do oleiro o martelo vai quebrar o barro, né? Mas antes disso, ele já quer reconstruir a sua vida pela palavra. Quantos querem ser reconstruídos? Diga amém. Sabe? Então não é no grito, não é necessariamente na força. A continuação desse texto, Mateus 12, o versículo 18, ele diz assim: eis o meu servo a quem escolhi, o meu amado em quem tenho prazer, porei sobre ele o meu espírito e ele anunciará justiça. Diga justiça. Justiça às nações. Não discutirá, nem gritará, nem ouvirá a sua voz, ninguém ouvirá a sua voz nas ruas. Obviamente nós estamos falando aqui da justiça de Cristo, da justiça pela fé, aquela que vem de Jesus para nós. E nesses dias, Jesus está ativando sementes na sua vida, família, no seu trabalho. Deixa eu repetir para ficar bem claro: Jesus está ativando sementes na sua vida, na sua família, no seu trabalho, no seu ministério, na sua empresa. Ele não veio te fazer sucumbir, nem te apagar, mas ele veio reacender a chama dele na sua vida. Agora deixa eu fazer uma advertência para você. Mas tinha que ter um porém. Mas esse porém é muito simples. Volte a plantar sementes certas. Porque a palavra é semente. A palavra de Deus é semente. Mas a própria palavra de Deus, ela é semente muito mais poderosa quando ela sai da sua boca. Porque a pessoa que você mais ouve é você mesmo. A opinião que você mais gosta de ter é a sua. Portanto, quando você adquire o hábito de confessar a palavra, ao invés de confessar o problema, você está começando a mudar, está começando a sofrer aquela transformação. Não que seja um sofrimento, mas está começando a passar pelo processo dessa transformação, de uma mente renovada, de uma mente carnal para uma mente espiritual. É isso que Deus quer fazer com a sua vida, e vai mudar a sua história completamente. Agora o que você precisa é plantar as sementes certas. Quando você abrir a sua boca, abra a sua boca para falar da bênção de Deus, da graça de Deus. Não à toa o apóstolo Paulo diz: em tudo dai graças. Por quê? Porque essa é a vontade de Deus, porque Deus trabalha na sua palavra, e quando você repete a palavra dele com a sua boca, você está dando uma ampla legalidade dele fazer coisas extraordinárias na sua vida. Quem crê comigo diz amém? Eu vou mostrar para vocês isso num exemplo na vida de uma pessoa. O nome dele é Jó. Todo mundo conhece essa história, é amplamente divulgada, até as pessoas que não são crentes conhecem a história de Jó. Então repete comigo assim: uma semente ruim. Jó viveu muitos anos, milhares de anos atrás, antes talvez de Abraão mesmo, mas a sua história ela é tão viva, ela é tão visível, sabe, é tão palpável, que ela se repete na vida de muitos de nós. O ladrão, ele tem roubado as nossas sementes e impedido que as bênçãos de Deus nos alcancem, e ele está nos colocando numa rota de ansiedade, de desistência, de desânimo e de acomodação. Essa é a atitude, esse é o intuito do inimigo. Agora observe as palavras de Jó, diga comigo palavras, as palavras de Jó, que se transformaram numa colheita amarga
e ruim. Como diz um amigo nosso, né, Leon, não existe palavra neutra. A palavra serve para abençoar, ou a palavra ela serve para amaldiçoar. Então cuidado com aquilo que você fala, porque aquilo que você fala é semente, e você está semeando sobre a sua vida, sobre a sua família, sobre os seus, e sobre tudo aquilo que diga respeito a você. Jó capítulo 3, versículo 25 e 26 diz assim: o que eu temia veio sobre mim. É Jó dizendo. Nós sabemos do sofrimento que Jó passou, ele está dizendo, ele está revelando que aquilo que ele tinha mais medo veio sobre ele. E aquilo que ele receava, versículo 25, acabou acontecendo na sua vida. Sabe, a palavra dele era de medo, o medo da destruição, da perda da família, a perda dos negócios, da fazenda ser queimada, da casa ser destruída, dele voltar a ficar pobre, ficar sozinho, ficar doente, e todas essas coisas acometeram sobre ele. O versículo 26, ele diz assim: eu não tenho paz e nem tranquilidade, eu não tenho descanso, somente inquietação. É claro que o sofrimento seu não é como o sofrimento dele, pelo menos não na intensidade, mas às vezes toma cuidado com isso, na durabilidade. Os teólogos dizem que todo o período do sofrimento de Jó não chegou a 9 meses, que é o tempo de uma gestação. E ele teve dentro desses 9 meses um sofrimento muito intenso, porque o ladrão roubou, porque o ladrão veio para destruir, mas Deus preservou a vida dele. 9 meses, mas às vezes a sua característica é de um sofrimento que já está acontecendo há 3 anos, há 5 anos, há 10 anos, há 20 anos, há 50 anos, não sei qual é a sua idade, e você convive com aquilo durante muito tempo, talvez não na mesma intensidade de Jó, que foi muita coisa num curto período, mas algumas coisas que continuam acontecendo na sua vida, e eu vou lhe mostrar aqui no texto, como muitas das características de Jó podem ser as suas características também. O versículo 26, ele diz assim, deixa eu pedir aos pastores, aos líderes, distribuam por favor o texto, né, para geral, porque a gente está sem o data show, aconteceu algum problema, não foi por causa do pastor Léo, tá? Esse ele não tem nada com isso, mas aconteceu algum problema e assim você pode acompanhar o que eu estou dizendo, os textos bíblicos estão aí no PDF da mensagem. Então o versículo 26 ele diz assim, não tenho paz. Quantas pessoas nos nossos dias, no nosso meio, estão vivendo uma vida que absolutamente não é uma vida pacífica, de paz, não tem paz no seu coração, não tem tranquilidade, não tem descanso, não consegue descansar, que a característica principal da sua vida é apenas inquietação. Então você está sofrendo, se está passando por alguma coisa dessas, ou já passou, se conhece alguém está roubando a sua bênção, e está deixando no lugar da sua bênção só tristeza, inquietação, ansiedade, falta de paz. Deus quer mudar essa história hoje é dia dessa mudança. Talvez a sua luta já seja prolongada, já seja enorme, mas eu quero dizer mais uma vez, Deus começa a mudar a sua história nessa noite, sabe Jó ele não tinha o nosso nível de revelação, Jó não tinha um pastor para dar um conselho para ele, aquele que você foge dele, aquele que você evita, muda de caminho, não quer ligar. Jó não tinha uma Bíblia, aquela que você tem em diversas versões no seu celular, mas que muitas das vezes não se preocupa em ler, nem em meditar nela. Ele não tinha nada disso, mas você tem toda a palavra de Deus a seu dispor, tudo escrito, inclusive a história dele, para exemplificar o que aconteceu com ele, que não precisa acontecer com você, mas mesmo que você esteja passando por isso, o restaurador de sementes quer mudar essa história, diz amém? O próprio Jesus fala sobre isso em Mateus capítulo 11, versículo 28, quando ele diz assim, venham a mim, o que ele está dizendo? Venham a mim, todos, quem? Todos os que estão cansados e sobrecarregados, todos que estão passando por esse tipo de problema. Qual o problema de Jó? Não tenho paz, não tenho tranquilidade, não tenho descanso, somente inquietação. Então Jesus ele vem dizendo, venham a mim vocês todos que estão passando por essas situações de cansaço, de sobrecarga, eu lhe darei descanso. O restaurador de semente, ele não veio apagar a chama, ele não veio quebrar o caniço, ele não veio destruir a sua vida, ele veio lhe trazer paz, esperança e tranquilidade. Ele quer colocar você no descanso. Quem está me entendendo diz amém. Então essa é a proclamação de Deus, essa é a proclamação da justiça de Deus. Deus é justo em fazer todas essas coisas, e Jesus já providenciou para você o escape necessário para a sua mudança. Sabe, você não precisa viver a sua vida como se fosse um ator de cinema, camuflando situações. Você sim pode viver uma vida cheia de paz e de descanso, e mesmo que as guerras venham, porque elas vêm,
e elas vêm sobre bons e sobre maus, ela vem sobre todas as pessoas, mas você tem a firmeza de ter construído a sua casa e a sua vida sobre a rocha que é Jesus. Não viva pelos seus sentimentos, pensamentos, confia no Senhor Jesus, deixa Ele viver a sua vida, esteja na videira, é o que Ele diz, seja achado nele, é o que Paulo diz, não abra mão da justiça de Cristo e desfrute, vire para quem está ao seu lado e diga: desfrute da justiça dele. Mas o que eu preciso fazer? Essa é a boa notícia, que buga a cabeça de muita gente. Você não precisa fazer nada, só precisa acreditar. É a justiça que vem da fé. Me ajuda? Pergunta para quem está do seu lado, se você pode crer naquele que tudo crê, a sua vida pode ser mudada. Nem precisa de muita fé, só precisa acreditar que Jesus pode fazer o que Ele veio fazer. O que Ele veio fazer? Está lá em Isaías 42 e Mateus 12, não esmagará a cana quebrada, nem apagará o pavio que fumega. Ele não veio destruir a sua vida, Ele veio proclamar a justiça dEle sobre a sua vida, sobre a sua família e sobre o seu coração. Que tal mudar de semente? Pergunta para quem está do seu lado, que tal mudar de semente? Ainda semana, o Rodrigo machucou o joelho, uma contusão muito séria, e na entrevista ele estava dizendo, o Rodrigo, o jogador do Real Madrid, provavelmente vai perder a Copa do Mundo, e ele estava dizendo: aquilo que eu temia, me sobreveio e me aconteceu. Cuidado, irmão, cuidado. Nós somos campeões em professar, em confessar os nossos medos, as nossas angústias, e em lugar disso, nós deveríamos confessar a palavra de Deus, e a glória de Deus vai se manifestar através das suas palavras e mudar a sua vida. Como é que isso pode acontecer? Irmão, isso é pela fé, não é na sua força, não é na sua capacidade, você nem precisa ter força, você só precisa fazer aquilo que Jesus pediu para fazer. Sabe, Deus quer reescrever a sua história. Repete comigo assim: uma nova história. Uma nova história para você, uma reconstrução, uma restauração. Ele é o restaurador de sementes. Então vamos voltar a Jó. Jó, no meio do seu sofrimento, ele começa a ter uma revelação de que ainda havia esperança para ele. E ele tem essa revelação observando uma árvore plantada e morta, seca, com as raízes secas e sem esperança. O texto é de Jó, capítulo 14, versículos de 7 a 9. Esse é o começo da mudança. Diz assim: para a árvore, pelo menos, há esperança. Se cortada, torna a brotar, e os seus renovos vingam. Suas raízes poderão envelhecer no solo, e seu tronco morrer no chão. Mas ainda assim, só repete isso, ainda assim. Diga para quem está do seu lado: irmão, ainda assim, com o cheiro da água, ele brotará e dará ramos, como se fosse planta nova, muda, plantada. Aleluia. Jó estava no meio do sofrimento dele, da angústia, da dor, só ferida, lutando com toda aquela situação e com os amigos em volta dele, procurando culpa nele para justificar a sua situação. Se as pessoas estão em volta de você, querendo achar problema em você para justificar a situação que você está passando, esse tipo de coisa não vem de Deus, Léo. Não vem. Deus é o restaurador, Ele não é o acusador. Ele é o redentor, Ele não é o destruidor. Ele é como se fosse o nosso advogado, Ele veste a nossa camisa e defende a nossa causa. Ele já pagou o preço, não se confunda. Não se confunda, entenda, Deus quer mudar a história da sua vida. E Jó, no meio daquele sofrimento todo, ele olhava para uma árvore morta e via que aquela árvore morta começava de repente a brotar renovo, e ele dizia: puxa, até para a árvore tem esperança, mesmo cortada, ela brota, mesmo com as suas raízes envelhecidas no solo, o seu tronco morto, ainda há esperança. Por quê? Porque é o cheiro das águas. Repete: cheiro das águas. Cheiro das águas, ela brotará. É os rios do Espírito Santo, sabe? Isso simboliza o Espírito Santo. Quando nós somos ocidentais e gostamos muito de resultado. Então nós gostamos de fruto. Você planta uma mangueira, mas já está pensando em chupar a manga.
Você planta um pé de acerola e já está pensando na acerola. Você planta alguma coisa, mas já está pensando no fruto. Sabe, o fruto é consequência de uma raiz. É isso que ele está dizendo. Às vezes a gente quer o fruto, a gente quer algo novo na vida, a gente quer a restauração da família, a gente quer a restauração do ministério, a gente quer a restauração da nossa vida financeira, a gente quer a restauração da nossa própria vida, das nossas emoções, ficar livre da ansiedade, da intranquilidade, ficar livre da depressão e da angústia, sabe? Essas coisas que você quer são frutos de algo que Deus já providenciou para você, mas é preciso mudar a posição das suas raízes. O que a Bíblia diz lá em Jeremias 17, também no Salmo 1, é que você é uma árvore no deserto. Não, você é uma árvore plantada, aonde? Junto a ribeiros de água, aquela que dá fruto na estação própria, cujas folhas não murcham, e tudo quanto fizer prosperará. É disso que Jó estava falando. Ele olhava para a árvore e pensava, como é que pode acontecer com aquele tronco morto e não pode acontecer a mesma coisa comigo? Sabe, se Deus tem planos de recuperar uma planta, Deus também tem planos de recuperar a sua vida, a sua autoestima, recuperar a sua força, fortalecê-lo no Senhor, devolver você a alegria da vida, de desfrutar da presença dEle e com todas as coisas que dizem respeito à bênção de Deus. Amém? Sabe, tudo isso é seu. Agora não adianta você ficar escondido, desanimado, se escondendo atrás de problemas, ou lutando constantemente na força do seu braço. Lembra de Pedro, semana retrasada? Jesus diz para ele, leva esse barco para águas profundas. Ele diz assim, olha, eu entendo de pescaria, pesquei a noite toda, não funcionou nada, mas pela tua palavra. Repete isso aí, pela tua palavra. Esse é o segredo, é pela palavra dele, não é pela sua opinião. A sua opinião você precisa descansar. Eu estou cansado. O que eu faço quando eu estou cansado? Descanso. Qual a primeira coisa que eu quero descansar quando eu estou cansado? Eu quero descansar das coisas de Deus. Eu vou descansar da célula, eu vou tirar férias da igreja, eu não vou ler a Bíblia. Você não vai dizer isso que não vai ler a Bíblia, mas não lê, só não diz isso para ninguém, não medita coisa nenhuma, não faz absolutamente nada e continua cansado fazendo as suas atividades. Você não está buscando descanso, as suas raízes não estão voltadas para as águas, elas estão voltadas para a sua vontade, para aquilo que você quer fazer. E como a gente gosta de arrumar responsabilidade para tudo, a culpa acaba sendo de Deus, diga misericórdia. Então Jó, olhando para aquela planta, ele dizia assim, olha, se há esperança para a planta, eu tenho certeza que há esperança para mim também. Sabe, mesmo que a pessoa tenha tantos erros, tantos defeitos e pecados, a restauração de Deus é baseada na justiça de Cristo e não na nossa. Não tente fazer a sua vontade, desista de confiar em você mesmo, confie no Senhor. Quando você confia em você, é a carne que está fluindo, você não entrega seu caminho ao Senhor, como diz o Salmo 37, você prefere confiar na sua própria decisão, confia no Senhor e veja Ele agir poderosamente na sua vida, viva confiado em você e desfrute da ansiedade, do medo do futuro e da angústia de não saber o que vai acontecer amanhã. Confia no Senhor, que você não vai ter problema mais com amanhã. Por quê? Porque o Senhor já viveu o amanhã, Ele é eterno, Ele já tem uma solução e uma porta de esperança aberta para você no seu amanhã, no dia da sua crise. Ele é o Senhor, confia nele. E Jó estava dizendo, puxa, mas é uma árvore, assim como ele restaura uma árvore que tem as suas raízes voltadas para as águas, assim ele renova também a sua vida. Então é o Espírito Santo que muda você e vai fluindo através de você coisas novas e brilhantes e extraordinárias, e mesmo que você se sinta envelhecido, cansado ou desgastado, ele vai renovar as suas energias. Sabe, Jesus, ele não veio condenar, ele não veio envergonhar, ele não veio esmagar a cana e nem veio mostrar a ferida, ele veio restaurar. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, no versículo 10, tem a história de uma árvore morta, chamava Zaqueu, sabe? E Zaqueu, ele queria ver Jesus, todo mundo conhece a história. Eu só quero levar você lá comigo no último versículo dessa história de Zaqueu, que é o versículo 10, diz assim, pois o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Qual o problema do homem muitas das vezes não ser achado, não ser encontrado? É porque ele não consegue reconhecer que ele está perdido. O GPS bugou, tu não sabe onde é que está, mas você continua achando que a sua vontade, que a sua direção, que a sua experiência vai te conduzir até o resultado final bom, e não vai. O único caminho para você desfrutar da vitória é através de Jesus e da justiça de Cristo. Você quer reinar sobre essa vida?
A maneira é abundância da graça. Repete comigo, abundância da graça. E justiça de Deus, o dom da justiça. Graça e justiça, a justiça de Cristo e o dom da graça. É isso que vai fazer você superar todas as crises, eu disse todas as crises da sua vida. E a semente renasceu. Você percebe que eu estou falando de etapas na vida de Jó? Então, quando Jó teve a sua experiência com as plantas, as raízes e as águas do Espírito, sementes naquele momento estavam sendo replantadas, raízes estavam sendo renovadas. Sabe, a raiz estava começando, o próprio Deus, você não vê isso, mas o próprio Deus, Ele está pegando as raízes e colocando na direção do rio do Espírito Santo. Jó não percebia, Jó estava no sofrimento, na dor, nos amigos questionando ele e acusando, da mulher dizendo para ele, amaldiçoa o seu Deus e morre, é melhor você morrer do que viver nessa situação. Ele estava no meio dessa dor, desse sofrimento, dessa angústia, dessa perda, e ele não conseguia ver nada, ele só viu uma planta brotar, mas mesmo sem ele ver, as raízes dele estavam sendo mudadas de direção, estavam indo na direção das águas. Por isso as sementes têm tudo a ver com a bênção de Deus. Se você muda a semente, você muda o resultado. Se você muda a posição da sua raiz, do que você está se alimentando, você vai mudar o resultado do seu fruto. Tem alguém me entendendo aqui? Receba essa palavra no seu coração. Nós não estamos aqui para pregar destruição nem morte de ninguém. Nós estamos aqui para falar de restauração, de cura, de libertação, de propósito, de vida de Deus, de crescimento, de saúde, de paz, de prosperidade. Aqui nessa terra, você pode desfrutar do melhor de Deus. Diz amém. E isso é maravilhoso da parte de Deus para cada um de nós. As sementes estão sendo replantadas, e quando você replanta uma semente, hoje Deus vai trazer a memória. Eu estou tentando ir rápido, porque eu quero ter um tempinho de orar com você no final, sabe, Deus está trazendo a memória, a sua mente aí, ao seu coração, sementes que você já recebeu e você perdeu porque você achava que não era bom o suficiente, que você não era capaz, ou porque você achava que era tão capaz e ninguém acreditou em você como você gostaria que tivesse acreditado, e por uma razão ou por outra você perdeu essas sementes, deixou de desfrutar delas. Hoje Deus quer restaurar. Mas quando você planta uma semente, você não vê nada acontecer. Eu quero dizer que mesmo hoje, você esteja no tempo da falta de paz, da intranquilidade, você não esteja no descanso, plante essa semente hoje, plante essa semente agora, porque você não vê nada, você vê uma semente sumir na terra, mas a Bíblia diz assim, você vai dormir e vai acordar, aí vai dormir e vai acordar, e sem você saber como, essa semente vai brotar. Quantos querem semente brotando? Que sejam sementes de vida, de restauração, da restauração dos sonhos e do propósito de Deus na sua vida, e sem você perceber, no descanso, ela vai brotar, e o resultado vai chegar na sua vida. Diz amém. Eu quero dizer que Deus está trabalhando na sua vida. Eu disse isso tudo que eu podia simplificar nessa frase. Deus continua trabalhando na sua vida. E eu vou dizer mais uma vez, Deus continua trabalhando na sua vida. Sabe, eu não sei de que forma Ele vai fazer, eu não sei de que maneira Ele vai fazer, eu não sei quais as situações que Ele vai utilizar, cada pessoa tem a sua própria experiência, mas o que eu posso dizer é que Ele vai restaurar a sua vida, e dessa vez, eu não quero que jamais você retroceda. Diga amém. Abandone a sua justiça, desista dos seus conceitos, dos seus direitos, e se submeta totalmente à justiça da fé em Cristo Jesus. Vamos ver a experiência de Jó. No capítulo 19, versículos 23 a 26, diz assim, quem me dera, é Jó falando, quem me dera agora, nesse momento, que as minhas palavras se escrevessem, quem me dera que se gravassem num livro, e que com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha. Versículo 25, porque eu sei, diga eu sei, que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida a minha pele, ainda em minha carne verei a Deus. O que aconteceu? Aconteceu que depois de Jó ver a planta morta reviver, ele começou a receber as palavras e a revelação de Deus, para que a vida dele pudesse reviver. Está bem interessante em Jó, e nós vamos ver no final, que Deus restituiu ele, restituiu tudo aquilo que ele havia perdido.
Não é uma questão, eu vou receber Jesus e vou para o céu. Isso também é, mas isso é só o primeiro passo. Deus quer ampliar a sua vida e os seus horizontes de uma maneira extravagante, extraordinária. Confia nele. Tudo que ele está pedindo é confia nele. Ele não está pedindo que você suba escadarias, faça coisas extraordinárias, que dê todo o dinheiro que você tem, que ande chicoteando as suas costas, que faça jejum de 40, 50 ou 60 dias. Não está pedindo nada disso. Você pode até fazer os jejuns e a oração, mas tudo o que ele quer é que você confie nele. É só isso. E o que nós fazemos é não confiar. Nós insistimos em confiar naquilo que nós queremos fazer e não confiamos, não entregamos a nossa confiança nele. Mas Jó estava começando a ter o seu discurso mudado. Jó, ele nunca pensou que milhares de anos depois a sua vida e a sua história continuaria a ser contada para edificação de muitas vidas. Lembra do que ele disse? Quem me dera, versículo 23, agora que as minhas palavras se escrevessem, pois as palavras de Jó estão escritas aí. Quem tem uma Bíblia na mão, levanta aí. Levanta seu celular, levanta aí. As palavras de Jó estão escritas aí, e ele dizia lá milhares de anos atrás, quem me dera que a minha história fosse escrita, foi escrita, e ele diz mais, ele diz assim, quem me dera fosse gravadas num livro, e está aí gravada no livro, quem me dera fosse escrita com pena de ferro e com chumbo, para sempre fossem esculpidas na rocha, pois é isso exatamente que aconteceu, naquele momento ele estava tendo uma visão de Jesus, quem é a rocha da nossa salvação? É Cristo. A história dele foi reescrita em Cristo. Por isso no versículo 25 ele diz assim, porque eu sei que o meu Redentor vive. O que ele estava vivendo? Sofrimento, mas os olhos dele agora já começavam a olhar e a perceber Jesus, e ele dizia, eu sei que o meu Redentor vive, e que por fim se levantará sobre a terra, e depois de consumida, ele dizia, mesmo que a minha pele se consuma, mesmo que eu fique unicamente em carne viva, ainda assim, na minha carne, diga na minha carne, ele está falando dessa vida, irmão. Ele não está dizendo que vai ver Deus quando ele morrer e for para o céu, não. Ele está dizendo que naquela vida dele ali, ele ainda veria a Deus. Quantos querem ver a Deus? Sabe, a melhor maneira da gente ver a Deus não é quando tudo está muito bem, mas é quando tudo está muito mal, que a gente não tem mais alternativa, nós precisamos olhar para Ele. Só que grande parte da nossa vida, da nossa existência, quando a gente está passando por problemas difíceis, nós olhamos para nós mesmos, nós olhamos para baixo, nós olhamos para nós olhamos para os nossos problemas, nós olhamos para os laudos dos médicos, para a nossa conta bancária, sabe, para o nosso imposto de renda, nós olhamos para as coisas que são nossas e não olhamos para cima. Olhe para Jesus, contemple o Senhor Jesus, a vida em contemplar a Cristo. Ele é a vida, Ele é a esperança, Ele é o caminho, olhe para Ele. Isso não é algo abstrato, isso é algo concreto, palpável, tangível, pertinente, transformador e restaurador para você, diz aleluia. Ah, meu Deus, ele mudou o discurso de Jó, e Jó nunca imaginou que anos, milhares de anos depois, a sua história fosse escrita, fosse pregada, fosse cantada, fosse estudada, e já tem ajudado muitas milhares de pessoas a serem reerguidas em Cristo Jesus. Foi uma revelação extraordinária, e eu quero dizer hoje Jesus também vem reescrever na sua história. Sabe, não uma história cheia de feridas e de pecados, mas com testemunhos de fé e de transformação. Não retroceda nos seus pensamentos, não viva pela sua justiça, desfrute da justiça da fé em Cristo Jesus e seja restaurado também. Diz amém. Glória a Deus. Sua semeadura, mesmo que você não esteja vendo, no final ela vai fazer com que você consiga ver Deus. Vamos fazer uma oração rápida junto comigo? Diz assim, olha comigo assim, Senhor, abre os olhos do meu coração. Eu quero te ver em todos os momentos da minha jornada. Amém. Quando os seus olhos são abertos, você vai ver Cristo. Eu me lembro, eu acho que eu estou rápido demais hoje. Eu me lembro de Jesus no caminho de Emaús, lá no livro de Lucas, no capítulo 24. Jesus ressuscitou. E aqueles dois caras, ou aquele casal, aquelas duas pessoas, estavam andando de Jerusalém para Emaús e estavam só lamentando, porque eles tinham a expectativa, eles tinham a esperança de que Jesus fosse o restaurador. E eles estavam ali comentando a decepção deles e dizendo assim, olha, já faz 3 dias que ele morreu e a nossa esperança foi totalmente perdida. Olha para mim.
Às vezes a gente está vivendo, está caminhando na nossa jornada, na nossa vida, e a gente está perdendo a esperança, está perdendo o foco. Jesus está caminhando conosco, sabe? Naquele dia ali, ele estava caminhando com eles, mas agora é muito melhor, diga muito melhor. Ele está caminhando em nós, diga em mim. Ele está caminhando em você, dentro de você. Oh, meu Pai. E Jesus olha para ele e diz assim: por que vocês são tão difíceis de acreditar? Por que vocês têm um coração tão duro? E começa a explicar na Bíblia o que Jesus precisava sofrer e padecer. Jesus está perto de você, e na sua jornada, sempre olhe para Ele. Ele não veio esmagar você, Ele não veio destruir, Ele não veio impor vergonha, Ele veio restaurar, Ele veio curar e Ele veio libertar. Sabe, a experiência de Jó, ela nos leva a um outro nível de conhecimento, de intimidade e relacionamento com Deus. Certamente ele percebeu que todas as coisas cooperam juntamente para o bem daqueles que o amam. Jó 42, versículo 5, nós vamos estar concluindo, diz assim, Jó 42, 5, meus ouvidos já tinham ouvido a teu respeito, mas agora, diga agora, os meus olhos te viram. Sabe quantos de nós, irmãos, vem no culto todo domingo, ou domingo sim, domingo não, ou domingo sim, domingo não, domingo não, domingo sim, ou domingo sim, domingo sim, domingo sim, domingo não sei, participa das células, ouve as mensagens, canta os louvores, mas não tem de fato tido uma experiência com Deus, uma vida de Deus na sua vida. É o que Jó estava dizendo, eu ouvia falar a teu respeito. Talvez você ouça falar também, ouça, mas a coisa está entrando por um ouvido, saindo pelo outro, você não está retendo no seu coração. Mas eu quero dizer que agora, no meio da crise, mesmo que seja no meio do seu maior desânimo, Deus quer restaurar essa semente e fazer você brotar de novo. Aleluia, glória a Deus. Ele diz assim, agora os meus olhos podem te ver. Sabe, relacionamento superficial com Jesus, baseado apenas em emoções, de momentos, e nunca estamos enraizados de fato nele. Essa é a constatação de Jó, dizia ele, meus ouvidos já ouviam falar, mas agora os meus olhos te veem. Sabe, isso porque agora Jó não estava se baseando na sua força, ele agora estava se baseando no poder e na força do Senhor Jesus. Quando você olha para Jesus e acredita nele, o que acontece é que o poder dele se aperfeiçoa em você. E quando você tenta e continua tentando a lutar com a sua própria energia e com a sua própria força, é só você. Na graça de Deus, preste atenção nisso, Ele trabalha em meu favor. Agora, quando você quer cumprir a sua justiça, é você simplesmente tentando trabalhar para agradar a Ele. Ele não quer ser agradado pelo seu trabalho. Desculpa dizer isso para você. Isso às vezes choca as pessoas, sobretudo os crentes mais antigos. Mas Deus não está interessado no seu árduo trabalho. Ele está interessado na intimidade e na confiança que você precisa ter nele. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te apoie no seu próprio entendimento. Provérbios 3, 5. Mas eu faço. Tem gente que lá no último dia vai chegar diante de Jesus, no dia do tribunal de Cristo, nós vamos todos estar lá, todos que são crentes, vão estar lá, e muitos vão dizer para Jesus assim, Senhor Jesus, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu preguei, eu expulsei demônio, eu curei enfermo, eu lavei chão, eu lavei banheiro, eu toquei, eu ensinei na classe, eu fui líder de célula, e no final eu vou ouvir Jesus dizer, eu não conheço você, se aparte de mim. E ele não está falando que a pessoa vai para o inferno, não tem nada a ver com o inferno, tem a ver com a superficialidade da vida que tinha com Deus. Fazia muita coisa, mas não tinha intimidade. Conhecia Deus de ouvir falar, mas de fato não tinha aquele conhecimento pessoal. Então Jó está dizendo ali, olha, os meus ouvidos já tinham ouvido a seu respeito, mas agora os meus olhos te veem. Qual a grande questão aí? Nós não podemos ficar diante de uma palavra como essa e reagir a ela com indiferença. O que é indiferença? Indiferença é isso aqui, ó. Levanta o ombrinho aí, vai, faz assim, ó. Pode até dar uma ênfase nisso, assim. É indiferente. Deus quer restaurar a semente. Ele quer tirar essa indiferença da sua vida, Ele quer tirar esse tanto faz, esse tanto fez. Ele quer que você mude as suas prioridades. Porque quando nós mudamos as nossas prioridades, tudo, diga tudo,
Diga tudo. Tudo fica nas mãos dele. O trabalho, a glória e nós desfrutamos da bênção de Deus na nossa vida. Isso é maravilhoso. Deixa eu continuar aqui, porque senão eu vou acabar falando mais do que eu gostaria. Você vai voltar a viver com mais força, com mais vitalidade. Por quê? Porque Cristo vive em você. Verdadeiramente os seus olhos vão contemplar a Jesus agindo na sua vida. Depois desse tempo de reconstrução, você vai mudar de verdade. Agora você será um canal de Deus para transformar seus amigos e parentes através de Cristo Jesus. Último texto, Jó capítulo 42, versículo 10, diz assim: depois que Jó orou por seus amigos, o Senhor o tornou novamente próspero. Deus apareceu para Jó no final da angústia, repreendeu os amigos que só queriam condená-lo e procurar culpa nele, repreendeu o próprio Jó, que tinha muitos argumentos de justiça própria, e disse assim: agora eu vou restituir você, mas primeiro você precisa lá perdoar os seus amigos que te acusaram. Ore por eles, eles vão vir até você, e quando você orar, à medida que você ora e abençoa, eu vou restituir, fala comigo, restituir, em dobro. Diga de novo, em dobro. Isso, está escrito aqui. E Jó orou pelos seus amigos, e o Senhor o tornou novamente próspero, e lhe deu em dobro tudo o que ele tinha antes. Esse é o nosso Deus. Depois de orar, de perdoar os amigos, Deus restituiu. A culpa foi completamente abonada, porque Cristo é o Redentor. E agora fica uma verdade para cada um de nós. Jesus também quer restaurar a sua vida. Ele quer restaurar a sua história. Ele quer restaurar a sua família. Ele quer restaurar você. E não é na sua força, é na sua fé. Confia no Senhor. Confia no Senhor. É muito comum as pessoas chegarem para nós, lá em casa a gente tem muito essa experiência, e pessoas que vêm de outras igrejas dizerem assim: puxa, mas lá no meu endereço antigo, onde eu estava, eu tinha que fazer isso, fazer aquilo, e se não fizesse isso, não podia fazer aquilo. Por exemplo, se não passasse pela consagração, não podia tocar, se não participasse da célula, não podia ser não sei o quê, se não entregasse o dízimo, não podia fazer. É um monte de regra, um monte de lei. Aí quando se desprende disso tudo, joga para o alto e vive uma vida do tanto faz, tanto fez. E quando chega para a casa de restauração, e é onde você está, é confrontada com um discurso e com uma palavra de amor e de graça, onde Deus não está interessado no seu esforço, está interessado no seu coração. Onde a pregação da palavra não diz o que você tem que fazer, mas diz o que Ele fez para você. A versão de uma palavra que é diferente de tudo aquilo que você escuta aí fora, e que mexe com a cabeça, com o entendimento, e buga o entendimento de muita gente, mas é a verdade de Deus do Evangelho. É a verdade de Deus do Evangelho, preste atenção nisso, para que a sua vida possa ser mudada. Não tem a ver com o que você faz, tem a ver com o que Ele fez. Por isso, naquele dia que Ele foi na casa de Simão, o ex-leproso, e aquela mulher jogou o perfume caro sobre os pés de Jesus, chorou e enxugou com os seus cabelos. E todos ficaram escandalizados com aquilo, mas Jesus no final disse assim: olha, vocês não entendem isso, mas quem é muito perdoado, muito ama. O que isso quer dizer? Quer dizer que quando você se baseia na sua justiça e você fica se comparando com quem quer que seja, você não conseguiu entender o amor de Deus por você. Você é um questionador, você está na carne, você afasta Deus de você. Mas quando você compreende a justiça de Cristo, que Ele amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sabe, a Bíblia diz que todos, diga comigo, todos, isso, todos pecaram, todo mundo pecou. Sabe, às vezes a gente tem a impressão, a falsa impressão, de querer nos comparar com pessoas, com criminosos. Até dentro da cadeia essas coisas acontecem. Tem um grupo de criminosos dentro da cadeia que não pode se misturar com outro grupo de criminosos, porque no meio daquele monte de criminoso, um se acha mais justo que o outro. E se misturar, alguém morre. Porque os mais justos se acham no direito de condenar aqueles que eles julgam ser mais pecadores. Sabe, às vezes dentro da igreja é assim também.
A pessoa vê o irmão que chegou todo errado, todo cheio de problema, mas ele está crescendo, ele está sendo abençoado, a família dele está sendo restaurada, ele é curado, e acaba ficando com inveja, dizendo assim, poxa, eu estou aqui há 30 anos, e não acontece nada. Parece aquela história do irmão mais velho, do filho pródigo, né? Olha esse seu filho aí, gastou o dinheiro todo, fez aquela bagunça toda, e agora o senhor recebe ele numa festa. É isso mesmo. Porque o Senhor Jesus não veio esmagar a cana quebrada, nem apagar o pavio que fumega. Ele veio restaurar. Ele veio buscar e salvar. Lucas 19, 10. Aquilo que estava perdido. O ministério de Jesus é de restauração, é de cura. Essa é a nossa palavra. Esse é o verdadeiro evangelho. Por isso Paulo diz assim, não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, seja do judeu ou seja do grego, seja de fulano ou seja de beltrano. Ele é o Salvador, ele é o Redentor. Cuidado, tem alguém roubando a sua semente. E como eu tenho dito, o pior de tudo é quando nós mesmos estamos roubando as nossas sementes. Nós estamos jogando ácido ao invés de molhar a planta. E ela está se queimando e está se perdendo. Não desperdice as sementes que Deus tem colocado na sua vida. Amém? Glória a Deus. Dá um aplauso ao Senhor Jesus. Ainda aqui, nesse tempo, nessa vida, eu quero dizer para você, seus olhos vão ser abertos e você vai poder ver Deus novamente. Se nunca viu, vai ver, agindo na sua vida. Se já viu e se esqueceu, você vai ver novamente. Na sua família, nos seus sonhos, nos seus negócios. Hoje é uma noite de restauração de sementes para a glória do nome do Senhor Jesus. Eu queria tirar agora os minutos para poder orar. Orar com você, orar por você. Cativar em você o desejo. Porque assim, precisa ter uma expectativa e um desejo. Porque se você quer continuar do jeito que você está, se você acha que a sua vida está muito boa, se está tudo muito tranquilo, Deus não vai obrigá-lo a fazer nada. Mas Ele está oferecendo para você um caminho. Mesmo que seja um caminho como daquela árvore plantada, aparentemente morta, mas que vai voltar a brotar. Ele quer fazer a sua vida brotar novamente. Eu queria orar muito com você. Talvez você não ore tanto assim em casa, mas eu queria gastar alguns minutos agora, em nome de Jesus, para poder orar pela sua vida. Vamos ficar em pé?